Feche seus olhos. Santíssimo Deus, maravilhoso e Senhor da glória, Pai querido, Pai santo, Deus bendito, Deus tremendo, Deus todo-poderoso. Senhor, estamos aqui, ó Pai, reunidos diante da Tua santíssima, Pai, gloriosa presença. Meu Deus, para aprender mais um pouco, Senhor, da Tua palavra, mais um pouco de Ti, ó Pai. Meu Deus, me usa com poder, com autoridade, com revelação, com ousadia, com unção, ó Pai. Não deixa eu me perder. Meu Deus, tira todo embaraço, ó Pai. Me ajude além da minha capacidade, além das minhas condições, além, Senhor, do meu conhecimento. Senhor, dê espírito, ó Pai, de entendimento, para cada pessoa venha entender a Tua palavra e aprender, meu Pai, e colocar em prática e transmitir, ó Deus, para o próximo, que essa palavra, meu Deus, venha produzir um fruto, venha produzir, ó Pai, um resultado nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Esse estudo aqui, todos podem se assentarem. Esse estudo aqui, o tema dele é antropologia, né? Ele fala sobre antropologia, que é o estudo basicamente do corpo humano, né? Aqui vamos abrir a palavra de Deus aqui no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Nós vamos entender o nosso corpo, parte física e parte espiritual. Todos encontraram? Evangelho de João, capítulo 5, e versículo 39. É o que Jesus falou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Então aqui você vê que Jesus está falando para nós examinar as Escrituras, porque julgar e ter nela a vida eterna. E são elas que dão testemunho de Jesus. Então, se você quer conhecer Jesus, se você quer conhecer a Deus, o primeiro passo é você ler a Bíblia, né? Então, mas não é só ler, ele está falando para nós examinarmos. A palavra examinar significa analisar, ou observar, estudar e investigar. Então, você vê que Jesus ele quer que nós venhamos ir além de só simplesmente ler, né? Porque muitas vezes você lê e não entende nada. Então Jesus ele quer que você, pelas Escrituras, você descubra Ele. Pelas Escrituras, Ele quer que você descubra a vida eterna. Então, por isso, não simplesmente só ler, senão você não vai nem me descobrir e nem também vai achar a vida eterna. Então, Jesus está mandando nós examinarmos o que é analisar, observar, estudar e investigar. Olha tudo o que significa a palavra examinar. Então você vê que Jesus ele quer que nós venhamos achar Ele através das Escrituras, e não somente Ele, mas também a vida eterna. Amém? Vamos lá, aqui em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Aí você nem precisa estar anotando todas as passagens bíblicas, né? Anota mais só aquilo que é novidade para vocês. Todos encontraram? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz aqui, ó. Procura apresentar-te diante de Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então você vê que a importância da pessoa ler a Bíblia, da importância da pessoa conhecer a Bíblia. Ele está falando, procura apresentar-te diante de Deus, não é diante dos homens, é diante de Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Deus está falando, se apresenta diante de Deus como obreiros, né, que não tenha, vamos supor, rabo preso, que não tenha mancha, que não tenha mácula, né? E que também que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Então, porque tem muitas pessoas que elas acham que quem tem que ler é só quem prega. Quem tem que ler é só o pastor. Tem muita gente que tem essa mentalidade, então ela não procura conhecer as Escrituras. Então, o lobo, nessas pessoas, ela tem uma facilidade muito grande de fazer essas pessoas desviar do caminho. Por falta de conhecimento, Jesus falou para os fariseus, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus.
Então, Jesus está falando, ó, vocês não conhecendo a lei, a palavra de Deus, vocês já estão errados. Né? E nem o poder de Deus, que é a palavra que vai apresentar o poder de Deus para as nossas vidas. Então, você vê que a importância de nós aprendermos, de nós lermos a palavra. Agora vamos iniciar, vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 1. Aí aquilo que for novidade para vocês, você anota. Aquilo que você não sabia. Porque a gente vai dando as peças do quebra-cabeça e vai encaixando, entendeu? Todos encontraram? Gênesis capítulo 1, e versículo 26 ao 28. Que diz assim, ó. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus o abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai, enchei-vos a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então você vê que Deus, ele fez o homem e a mulher à imagem de Deus, né? Então aqui, quando Deus criou o homem, antes de Deus criar o homem, Deus já havia preparado tudo. Deus preparou um lugar para colocar o homem e a mulher. E quando Deus preparou esse lugar, Deus criou o homem e a mulher e colocou lá, que é o Jardim do Éden. Então, Deus, ele deu uma autoridade para o homem. Deus está passando, ó, Deus está dizendo aqui, ó, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, quer dizer, dominai-a, coloca ela debaixo do teu poder. Você tem uma autoridade sobre tudo que eu já criei. Então, quer dizer, aí o que aconteceu? Toda essa autoridade que Deus colocou na mão do homem, então, quando Adão e Eva pecou, essa autoridade ela foi passada para o diabo. Então, essa autoridade que ele tinha sobre a terra foi transmitida para o diabo. O diabo, ele tomou, ele roubou. Então, você vê que Deus está dando aqui uma autoridade para ele sobre tudo. Né? Tá no seu domínio. Olha o que Deus fala aqui, ó. Sujeitai-a, quer dizer, faça ela te obedecer. Faça tudo o que está na terra, está debaixo do teu poder, debaixo do teu controle, debaixo da tua mão, debaixo da tua autoridade. Olha o poder que Deus deu. O homem não tem poder para dominar tudo. O animal pode ser o mais feroz da terra que o ser humano consegue dominar, porque é uma autoridade que Deus deu para o homem. E essa autoridade, o inimigo, ela se apossou da autoridade do mundo, dessa autoridade que Deus deu para o homem. Veja lá no Evangelho de Lucas, vai anotando aí, vai juntando o quebra-cabeça e vê onde nós vamos chegar. Evangelho de Lucas, capítulo 4, aqui na tentação de Jesus. Todos encontraram? Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 6. Encontraram? Amém? Aqui diz assim, ó. Vou ler o 5. Então o diabo, levando a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse-lhe, dar-te-ei toda a autoridade e a glória deste reino, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quiser. Você viu aquela autoridade quando Adão e Eva pecaram, que foi transmitida para o diabo? Ele está falando, porque a mim me foi entregue. Né? Não foi entregue, foi roubada, foi tirada, foi arrancada. Mas só que ele está dizendo, a mim foi entregue, porque houve uma desobediência, então passou para mim. Ele está falando, e essa autoridade sobre este reino, eu dou a quem eu quiser.
Então, quando a pessoa faz um pacto com o diabo, é isso que ele dá. Você entendeu? Mas só que isso aqui é uma coisa enganosa. Ele está falando, eu tenho autoridade sobre este reino, porque a mim me foi dado. E eu dou para quem eu quiser. Por isso que a Bíblia diz que o mundo já é no maligno. Né? Então você vê, as coisas do mundo são as coisas do diabo. O ser humano ainda tem essa autoridade, mas também ela foi transmitida para o diabo. Ele está falando, eu tenho essa autoridade. O diabo, antes do pecado, ele não tinha autoridade nenhuma de fazer nada. Ele simplesmente estava jogado aqui, não tinha o que fazer. Né? Então, quando ele receber essa autoridade, então, ó, ele leva, no versículo 5, então o diabo levando a um lugar elevado, mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo. Mostrou tudo aquilo que o mundo pode oferecer de bom, né, para a carne. Mostrou tudo, o conforto, poder, riqueza, nome, fama. Em um relance, mostrou tudo para Jesus. Aí ele faz uma pergunta e disse-lhe, dar-te-ei toda a autoridade e glória deste reino, porque a mim me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Então você vê o que aconteceu, a consequência do pecado. Então você vê que a pessoa, quando faz um pacto com o diabo dá fama, dá nome, dá dinheiro, dá riqueza, tudo, mas só que é um preço muito alto. É um preço muito alto a pagar. E essa autoridade está com ele. Então você vê que Deus, ele criou o homem, né, o homem e a mulher. E o homem, ele foi criado de duas naturezas, a natureza material, né, e a natureza espiritual, porque Deus usou o barro para criar o homem. Então essa é a parte física, a parte material. E também vê a parte espiritual. Então você vê que o homem, ele é feito de duas naturezas, né, a natureza material e a natureza espiritual. Né? E como Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, Deus, ele é uma trindade. Quer dizer, ele é três pessoas em uma só. Né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nessa ordem. Então, como Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança, Deus, ele também nos fez em três partes. Né? Porque nós somos feitos à semelhança de Deus. Então, Deus também nos criou em três partes. Então, a teologia, ela chama isso de um ser tricotomista. O que é um ser tricotomista? É um ser feito de três partes, como Deus. O homem é um ser tricotomista, feito em três partes. Quais são as partes? As partes é o quê? Espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito, não. A ordem natural é espírito, alma e corpo. O homem é formado nessa ordem. Vamos lá para a 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Então, como Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós não somos uma trindade, mas nós somos tricotomista. Três corpos. Espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 23. Todos encontraram? Olha o que o apóstolo Paulo diz assim, ó. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê que a ordem natural da criação do homem, ele é espírito, alma e corpo. Então o homem, ele é um espírito, olha só, presta atenção nisso aqui, vocês podem até anotar. O homem, ele é um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. Então você vê que Deus, quando ele criou o homem do pó da terra, então Deus criou o homem porque ele já tinha preparado o espírito e a alma e colocou dentro de um corpo. Então a ordem é o quê? É o espírito, a alma e o corpo. Então você vê que o espírito, o que é o nosso espírito? O espírito
é a nossa parte, a Bíblia chama de o homem interior. É o homem dentro desse corpo. Quer dizer, então, o nosso espírito é a nossa parte espiritual que nos chama para a presença de Deus. Você entendeu? Por isso que o pessoal que não entende, que não conhece que é Deus, fala que todo homem tem que ter uma religião. Por quê? Ele sabe que dentro de cada pessoa há uma parte que nos chama para a presença de Deus. Então, como eles não sabem onde Deus está, então eles acham que Deus está na religião, então ele fala que todo homem tem que ter uma religião. Mas ele fala isso por falta de conhecimento. Então, o nosso espírito, ele nos puxa para as coisas certas. Nos puxa para orar, nos puxa para vir para a igreja. Então, é essa vontade que já está dentro de nós. Isso é a parte espiritual, é o homem interior, o nosso espírito. E o que é a nossa alma? A nossa alma também ela é um espírito, né? Mas na alma está a nossa vontade. Na alma está o nosso sentimento. Na alma está a nossa emoção. Então, quando a Bíblia fala de carne, está falando de alma. Porque na carne está o nosso sentimento, a nossa vontade e a nossa emoção. Então, quando a Bíblia fala de coração, é a mesma coisa, está falando do mesmo assunto. Está falando de alma, falar carne, alma, o coração, está falando da mesma coisa. Porque no nosso coração está a nossa vontade, o nosso sentimento e a nossa emoção. Então você vê que até Deus tem alma. Como que Deus tem alma? Ele não é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas alma. Olha só, deixa marcado não, vamos lá em Hebreus capítulo 10. Adianta algumas páginas. Hebreus capítulo 10 e versículo 38. Todos encontraram? Amém? Aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim, ó, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quem está falando isso aqui é Deus. Deus está falando que o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, se ele desviar, se ele desistir, se ele voltar atrás, a alma de Deus não tem prazer nele. O que é? Prazer é o quê? Não é um sentimento? E o sentimento está onde? Na alma. Então Deus está falando, se ele recuar, eu não tenho prazer mais nele. Então você vê que ele está falando, é a mesma coisa. A minha alma não tem prazer mais nele, porque na alma está o quê? A nossa vontade, o nosso sentimento e a nossa emoção. Mas só que a Bíblia diz o quê? Que o coração do homem ele é enganoso, né? O coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Lá em Jeremias 17, 9. O coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Então você vê que quando fala de alma, de carne, de coração, está falando de emoção, está falando de sentimento, está falando de vontade. Então o ser humano ele é o quê? Ele é um espírito que nos puxa para fazer a vontade de Deus e que possui uma alma, que possui emoção, vontade, sentimento e que tudo isso habita dentro de um corpo. Então você vê que o ser humano é um homem, é um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. Então qual é a ordem natural do homem? Espírito, alma e corpo. Se a pessoa falar o contrário, não está errado, porque é a mesma coisa. Mas a ordem que a Bíblia mostra é essa, espírito, alma e corpo. Então você vê que dentro do ser humano, Deus colocou o espírito, a alma e o corpo. Né? O nosso espírito é que puxa para fazer as coisas, nos atrai para perto de Deus. Ainda que a pessoa não saiba. Né? A mesma pessoa lá no mundo, mas já tem isso dentro dela. Puxa para perto de Deus. Então, Deus ele colocou o espírito, a alma dentro de um corpo, e Deus colocou também a consciência. O que é a consciência? A consciência ela é o tribunal secreto da alma. É um tribunal que te julga na mesma hora. Se você faz algo de errado, ela já mostra que você já errou. Porque ela trabalha junto com o espírito. Então, se você
Mas a consciência, olha só como que as coisas vai juntando quebra-cabeça. A consciência, ela trabalha juntamente com o espírito, mas baseado na lei de Deus. Mesmo que a pessoa não conheça a lei de Deus. Então, por que que Deus fez tudo isso? Para o ser humano nunca cair no inferno, ninguém. Deus fez o ser humano tão perfeito, e pronto para ir para o céu, que ninguém era para cair no inferno. De tão perfeito que Deus fez. Porque Deus, quando fez separação das águas, Deus criou os animais, Deus criou a luz, Deus falou, e Deus viu que era bom. Mas quando Deus fez o homem, ele falou que ali era algo magnífico, que o próprio Deus impressionou e ele disse que era tudo muito bom. Quer dizer, saiu melhor do que ele imaginava, porque ele estava criando algo, a imagem e a semelhança dele mesmo. Então Deus colocou a consciência também para trabalhar junto com o Espírito. E a consciência, ela trabalha baseado na lei de Deus, ainda que a pessoa não conheça a lei de Deus. A consciência é o tribunal secreto da alma. Se você viola os mandamentos da lei de Deus, a tua consciência te acusa na mesma hora, dizendo que você violou a lei de Deus, ainda que você não conheça. Então, ela é um tribunal que julga na mesma hora. Se o que você fez não violou, ela fica quietinha, não fala nada, ela não pesa, você entendeu? Ela não acusa. Isso é para quê? Para evitar que o ser humano vá para as coisas erradas. Por si só, ele não precisava vir para a igreja, não precisava de ninguém ensinar. A própria consciência, conjuntamente com o Espírito, ia conduzir a pessoa só para as coisas certas. Então, quando Adão e Eva estavam no paraíso, eles não tinham consciência. Por quê? Porque não tinha pecado. Eles estavam no estado inocente. Eles passaram a ter consciência. Esse tribunal só foi ativado depois do pecado, porque antes não precisava dele. Então ele estava lá quietinho, né, como se não existisse, como se não tivesse. Então, porque não precisava ser usado. Mas quando veio o pecado, foi ativado. Abriu as portas do tribunal. Então, eles passaram a ter consciência. O tribunal secreto da alma. Como que o Espírito e a consciência trabalham juntamente com a lei de Deus? Sabe por quê? Porque quando Deus criou o ser humano, Deus já colocou a lei de Deus dentro do coração de cada um. Mesmo que a pessoa não saiba disso. Deus já colocou a lei de Deus dentro de cada ser humano quando Deus fez o homem, mesmo sem ele saber. Então, quando Deus olhou, ele falou assim, não, aqui não tem como falhar, porque é muito bem criado, é muito bem perfeito, não tem como ir para as coisas erradas. Então, Deus ficou assim maravilhado com a criação que ele fez do homem. Aí, vamos lá em Romanos. Veja só como Deus, quando ele criou o homem, Deus colocou a lei de Deus dentro do homem, trabalhando juntamente com o espírito do homem, né, e trabalhando juntamente com a consciência. Não tinha como falhar, não tinha como não voltar para o céu. Todos encontraram Romanos, capítulo 2, e versículo 14 e 15. Quem encontrou os amém? Romanos 2, 14 e 15. Olha só, o apóstolo Paulo, ele era o apóstolo dos gentios. Então, o apóstolo, quando os discípulos começaram a fazer a obra, eles começaram a fazer a obra só em Jerusalém. É por isso que quando Deus permitiu uma perseguição para empurrar eles para fora de Jerusalém. Porque Jesus falou, ficaram em Jerusalém até que Deus seja revestido de poder. E vocês serão a minha testemunha em Jerusalém, em Samaria, até o fim da terra. E eles ficaram só em Jerusalém. Então Deus permitiu vir uma perseguição para empurrar eles para fora de Jerusalém. Quando o apóstolo Paulo chega lá fora, nas nações ímpias, nos gentios, sabe o que ele descobriu? Que o povo já vivia a lei de Deus sem conhecer a lei de Deus. Por quê? Porque estava dentro deles. Eles achavam que Deus se importava só com os judeus,
que a lei de Deus era só para os judeus, mas quando Deus criou todo o ser humano, Deus já colocou a lei dentro do homem, e depois Deus transmitiu para o papel, mas já estava lá. Aqui no versículo 13, olha quando o apóstolo Paulo chega. Porque quando os gentios que não têm lei, porque a lei foi dada para os judeus, fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei, para si mesmos são leis. Olha só o que ele faz. Ó. Fazem por natureza as coisas da lei. Porque já está dentro dele. É igual, vamos supor, o nosso bisavô, o avô do nosso avô. Vamos bastante anos bem atrás. Uns 200 anos atrás. Nosso avô, nossos bisavô, pessoas que nunca foram numa igreja, pessoas que nunca viram a Bíblia, pessoas que nem sabem quem é Jesus, nem sabem quem é Deus, pessoas analfabetas, viviam lá na roça. E quem falou para eles que matar é pecado? Quem falou para eles que não pode roubar? Quem falou para eles que não pode mentir? Quem falou para eles que não pode adulterar? Ninguém falou para eles, já está dentro deles. Deus, então quando o apóstolo Paulo vai pregar para os gentios, ele percebeu isso, que por natureza, ele já praticava a lei de Deus sem conhecer a lei de Deus. Olha aqui, ó. Porque quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, faz naturalmente. Eles, embora não tendo lei, para si mesmos são lei. Pois mostraram a obra da lei escrita em seus corações. Está ou não está? Escrita no coração, mesmo sem ele saber. Escrita no coração, testificando juntamente com a sua consciência. E os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Então você vê como vai juntando o quebra-cabeça. Então você vê que Deus criou o homem e Deus colocou dentro do homem a consciência, que é o tribunal secreto da alma, que ela julga se você faz o que é certo, se você faz o que é da lei de Deus, está de acordo com a lei de Deus, ainda que você não conheça, ela não te acusa, né? Ela te defende. Mas quando você viola, mesmo sem o conhecimento, ela te acusa, né? A consciência fica pesada, a pessoa não consegue dormir. Então ele está falando que essa lei que já está escrita no coração, ela trabalha juntamente com a consciência para nós fazer aquilo que é de Deus. Então, quer dizer, é um conjunto de coisas trabalhando dentro de nós, para nós nunca falharmos, para o plano de Deus ser perfeito sempre, para ninguém nunca cair no inferno. Então você vê que aqui o pecado, ele já está dentro do ser humano. Eu vou explicar aqui como o pecado já está dentro do ser humano. Vamos lá, aqui no Marcos, capítulo 20, volta algumas páginas. Evangelho de Marcos, capítulo 20. Mas como que o pecado foi parar dentro do ser humano? Por causa do pecado de Adão e Eva. Marcos capítulo 7, versículo 20. Todos encontraram? Marcos capítulo 7 e versículo 20. Vê só como o pecado, porque a gente acha que o pecado está do lado de fora, né? Mas a Bíblia diz que o pecado já está do lado de dentro. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado, né, as coisas ruins que estavam do lado de fora, passou para o lado de dentro do ser humano. Aqui, ó. E prosseguiu. O que sai do homem, isso é o que contamina. Pois é do interior do coração ou da alma dos homens que procede os maus pensamentos, as prostituição, os furtos, os homicídios, o adultério, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a insensatez. Todas essas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Então você vê que isso não tinha dentro deles.
Antes deles pecar, isso não existia dentro deles. Então, quando eles pecaram, isso apareceu, isso entrou dentro da alma deles. Porque é na alma que está o quê? Nossa vontade, nosso sentimento e nossa emoção. Então, você vê que aqui, ó, no versículo 21, pois é do interior do coração, quer dizer, da alma do homem, que procede os maus pensamentos. A prostituição, os furtos, os homicídios, o adultério, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a insensatez. Todas essas coisas provêm de dentro e contaminam o homem. Então a Bíblia diz que o quê? Que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos dá o fruto do domínio próprio. O domínio próprio é o quê? É uma força que o Espírito Santo te dá para você segurar, controlar isso aqui dentro de você e não deixar sair. Porque se sair, você vai pecar. Então ele está falando, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Porque a palavra que sai mata. Então ele está falando, tudo isso já está dentro do homem, né? E isso é o que contamina o homem. Então você vê que por causa do pecado de Adão e Eva, eles passaram a ter esse sentimento, essas coisas ruins dentro deles. Imagina só, depois que eles começaram a pecar, acho que quando eles pecaram, eles nem se reconheciam mais das coisas estranhas que eles sentiam, das coisas estranhas que eles começaram a pensar. Então você vê que o pecado, ele já está dentro do homem. E olha só como que é o espírito e a alma. O espírito e a alma, eles são unidos, né? A alma também é um espírito, mas chama de alma para poder diferenciar. Então, o espírito e a alma, eles são unidos, assim, ó, colado no outro. Se a pessoa vai para o céu, eles vão junto. Se a pessoa vai para o inferno, eles vão junto. Então, o que acontece? Quando eles pecaram, quando Adão e Eva pecou, vou deixar essa parte para mais para frente. O espírito e a alma, eles são tão juntos, tão unidos, que a Bíblia diz que só a palavra de Deus consegue penetrar entre um e outro. De tão unido. Vamos lá para Hebreus, capítulo 4. Eles são tão ligados um no outro, tão grudados, tão unidos, tão juntos, que só a palavra de Deus consegue penetrar. Todos encontraram? Só a palavra de Deus consegue penetrar entre o espírito e a alma, de tão unidos que eles são. Aqui diz assim, ó, no versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, de junta e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Né? Então você vê que ela está falando que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E ela é como uma espada de 2 gumes, que corta para os 2 lados. E ela é apta para entrar, para penetrar até a divisão de alma e espírito. Só a palavra de Deus consegue entrar. Então você vê que não é coisa da minha cabeça. Você vê que é só a palavra, eles são tão unidos, que só a palavra consegue entrar aqui entre um e outro. Né? Mas entrar para quê? Para que a palavra de Deus consegue entrar? Ela está falando, e ela é viva e eficaz, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então Deus, ele não vê o que você faz, ele vê com que intenção você está fazendo. Porque antes de você fazer alguma coisa, há uma intenção. Você entendeu? Antes de você pegar e tirar isso aqui do lugar, há uma intenção, antes de você mover, antes de você colocar a mão. Então Deus não vê o que você fez, Deus vê antes de você fazer. Deus vê a intenção do coração. É o que Deus falou para Samuel, ó, eu não vejo como o homem vê, o homem só vê o que está do lado de fora, mas eu vejo o coração. Quer dizer, eu vou primeiro lá no coração. Então você vê como o espírito e a alma,
estão tão unidos. E também o Espírito é a sede, o nosso Espírito, o Espírito do homem, né, o homem interior. O Espírito é a sede da imagem de Deus no homem. Olha só, Deus não falou que fez a nós a imagem e a semelhança dele? Então, o nosso Espírito é a sede, é a fonte aonde fica a imagem e a semelhança de Deus em nós, é no nosso Espírito. É aonde Deus toca, porque Deus toca no Espírito, o corpo também vai mudar. Você entendeu? Então, você vê que quando Deus mandou fazer o tabernáculo, Deus não mostrou o tabernáculo por fora. Deus primeiro mostrou a arca, que fica no lugar mais secreto, que representa o coração. Porque se as coisas mudar lá dentro, lá fora também vai refletir a presença de Deus, o poder de Deus, a transformação do Senhor. Então, a sede, né, o nosso Espírito é a sede da imagem de Deus no homem. Quer dizer, aonde nós mais parecemos com Deus, não é aqui fora. Onde nós mais parecemos com Deus é no nosso Espírito, porque é o nosso Espírito que nos puxa. Independente se você é crente ou se você não é, ele está ali para nos puxar para perto de Deus. Você entendeu? Independente se você é crente ou se você não é, ele está ali para isso. Porque é nele que está a sede da imagem e a semelhança de Deus no homem. Então, é lá onde nós somos mais parecidos. É onde Deus toca para o corpo mudar aqui fora, para o corpo melhorar. Então, você vê que, aqui, ó, o que é o pecado? O pecado é uma acusação na alma do homem. É uma acusação. Você se sente culpado, ainda que você não saiba do que, mas você se sente culpado, você se sente separado de Deus. Então, o pecado, ela é uma acusação na alma do ser humano. O pecado, ele escraviza o ser humano através de uma força maléfica que o imobiliza, tornando cada vez mais incapaz de resistir a ele e de praticar o bem. Olha só a força do pecado. O pecado, ele escraviza, ele imobiliza, e a pessoa fica cada vez com menos força para resistir à vontade dele. Né? A pessoa pode até querer fazer o bem, mas ela é escrava, ela está presa, ela está imobilizada, ela quer até andar, mas ela está tão imobilizada com o pecado, porque o escravo, ele não tem vontade própria. Né? O escravo, a pessoa que era escrava antigamente, ela era comprada, então ela tinha um dono. Se um feriado prolongado, se ela quisesse ir para a praia, ela não podia ir, a não ser que o dono permitisse. Por quê? Ela não tem vontade própria. Então, o pecado, ele tira a vontade própria da pessoa de se aproximar de Deus, de fazer o que é bom, de fazer o que é correto. Então, aqui, ó, o pecado escraviza o ser humano através de uma força maligna, uma força maléfica. Você não vê, mas você vê aquela força te puxando para você não fazer o bem. Que o imobiliza, tornando cada vez mais incapaz de resistir a ele e praticar o bem. Então você vê que o pecado é algo que não se brinca. O pecado, ele é tão terrível que ele escraviza e imobiliza até matar. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Entendeu? Você não tem como ir contra ele, porque ele te escraviza e ele te imobiliza, né, até você morrer. Então, lá em Romanos 6, 23, Jesus diz que o salário do pecado é a morte. Em Isaías 59, 1 e 2, lê aí, Leandro, o que está escrito. Isaías 59, 1 e 2. Achou aí Isaías 59? Pode ler.
Viu? Então, o que nos separa de Deus? O pecado. Então, você vê que o pecado, ele imobiliza, ele escraviza até matar. A recompensa é morte no final. Primeiro morte espiritual, depois morte física. Então ele está falando aqui, ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas o que impede dele salvar ou dele ouvir? O pecado. A Bíblia diz que, aqui em Romanos 3, 23, diz que todos nós pecamos e estava separado da glória de Deus. Porque o pecado, ele cria um muro, o pecado, ele cria uma barreira, cria um abismo entre nós e nosso Deus. Então Deus está falando, a minha mão não está encolhida, meu ouvido não está tampado, para que eu não possa ouvir nem eu possa salvar. Mas tem algo que está impedindo. Né? O quê? O pecado. No 2, mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Não é que Deus é surdo, é o pecado que não deixa. Então você vê que o salário do pecado é morte. Existe dois tipos de pecado. Existe o pecado original e existe o pecado praticado. O que é o pecado original? É o pecado de Adão e Eva. O pecado que nós já nascemos com ele. É como se fosse um vírus da AIDS que contaminou Adão e Eva e foi passando para toda a humanidade. E até hoje, continua matando. As pessoas continuam nascendo contaminada. Então, esse é o pecado original, é o pecado herdado de Adão e Eva, que todo mundo nasce com ele. E existe também o pecado praticado, que é o pecado que nós praticamos no dia a dia. Então, quando Jesus morreu na cruz, Jesus ele não tirou isso do ser humano, o pecado original, que é também mais fácil mais conhecido como natureza pecaminosa. A pessoa já nasce com aquela natureza de pecar, com a natureza de se inclinar só para as coisas erradas. Então você vê que existe o pecado original, existe o pecado praticado, que é a natureza pecaminosa, que é a mesma coisa do pecado original. Vamos lá para 1 João, capítulo 1, lá perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 1 e versículos do 7 ao 10. O pecado original é a mesma coisa que a natureza pecaminosa. Todos encontraram? 1 João, capítulo 1, do 7 ao 10, diz assim, ó, mas se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só, presta atenção de novo nesse versículo. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado, mas qual pecado? O pecado praticado. Não nos purifica do pecado original, nem da natureza pecaminosa. Porque mesmo quando você se converte, você continua com ele. Você está contaminado. Jesus não te curou. Você está contaminado. Está falando que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado praticado. Agora vamos para o 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Olha só o que ele diz mais embaixo. Se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos mentirosos, nós estamos nos enganando. Por quê? Porque nós estamos contaminados. Estamos contaminados, desde Adão e Eva. Que é o pecado original, a natureza pecaminosa. Aqui, ó, no 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ele não está falando de pecado praticado, está falando de pecado, natureza pecaminosa. Se confessarmos os nossos pecados, agora já está falando de pecado praticado. Você vê, ó, em cada versículo está falando de um tipo de pecado. Está falando de pecado original, ou de natureza pecaminosa, e do de baixo já está falando do pecado que nós praticamos no dia a dia. Se confessarmos nosso pecado praticado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então você vê aqui, no versículo 8, o pecado original, e no versículo 9 está falando do pecado praticado, que nós praticamos. Agora você quer saber de uma coisa? Jesus não tinha pecado original. Jesus não tinha natureza pecaminosa. É por isso que Jesus não nasceu de José com Maria, mas nasceu de Maria, né? A Maria simplesmente foi um instrumento, mas ele veio do Espírito Santo. Então, Jesus, ele não herdou, ele não nasceu contaminado pelo pecado original de Adão e Eva, porque senão o seu sacrifício não seria perfeito, não valeria, seria falho. Então você vê que Deus, ele já pensou em tudo. Ele tem que nascer, mas ele não pode nascer contaminado. Ele não pode nascer com natureza pecaminosa, porque até chegar a época dele ser cheio do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? O pecado vai arrastar para as coisas erradas. A natureza pecaminosa, o pecado original vai arrastar para as coisas erradas. É igual uma criança. Você vê como a natureza pecaminosa ela funciona. Você tem uma criança e para as coisas erradas você não precisa ensinar. Ela vai sozinha. Por quê? A natureza pecaminosa já faz isso. O pecado original já faz isso. Né? Tudo que é errado, né? Tudo que é errado ela faz sozinho, sem ninguém ensinar. Se você tem um buraco bem grande, né? E do outro lado, assim, perto também tem outro buraco. Você fala, criança, joga aquela bola do lado direito. Não pode jogar do lado esquerdo, não, senão vai quebrar algo que está lá dentro. Eu duvido de acertar o certo. Só acerta o errado. Você entendeu? Porque a natureza, o pecado original faz isso. Ela tem vontade de acertar no lugar certo, mas a maior chance é de acertar no lugar errado. Porque a natureza faz isso, né? Escraviza, imobiliza. Agora, o que é certo, não. O que é certo, você tem que ensinar, você tem que mostrar, você tem que dar exemplo, isso para o resto da vida. Olha só a diferença. O que a natureza pecaminosa faz? A gente vê isso claramente nas pessoas, que vê claramente nas crianças. Porque, por certo, ninguém precisa ensinar nem mostrar. Por errado. Mas, para o certo, é uma luta. É você mostrando, é você ensinando, é você dando exemplo, isso é o resto da vida. E é uma luta para acertar, porque a natureza pecaminosa fica puxando. Então você vê que Jesus, ele não pecou, ele não tinha a natureza pecaminosa. Agora, o que impedia de Jesus não pecar? Nada, não tinha nada que impedisse ele pecar. Ele tinha um livre-arbítrio para fazer as coisas erradas. Ele só não tinha natureza pecaminosa, mas se ele quisesse pecar, fazer algo de errado, quem ia impedir? Ninguém. Quer dizer, ele não pecou porque ele sabia que tinha que ser santo. Ele sabia qual era o propósito da vida dele. Então você vê que Jesus, ele não tinha natureza pecaminosa. Ele não nasceu de José e Maria para não nascer com essa contaminação. Então, quando Eva e Adão pecou no paraíso, o que aconteceu realmente? Qual foi as mudanças que teve? Existiu muitas mudanças no mundo espiritual. Existiu mudança no mundo espiritual, existiu mudança no ser humano, e existiu mudança no mundo físico, e existiu mudança até nos animais. Com o pecado. Então, quer dizer, o estrago do pecado, ele é 1000 vezes pior do que nós imaginamos. Você vê o que o pecado faz, né? O que o pecado faz? Você vê que Deus, ele criou o homem, um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. E Deus colocou também no ser humano a consciência para trabalhar junto com o Espírito, testificando com a lei, que já está também no coração. Então, quando Deus criou o ser humano, não tinha como falhar. Não tinha como ninguém parar no inferno. Porque o que ele fez foi tão perfeito que aquilo que ele colocou dentro do ser humano ia conduzir só para as coisas certas. Ia conduzir só para o céu. Não tinha como conduzir para lá. Porque Deus colocou de uma forma para conduzir só para cá, só para o céu. Mas só que o pecado veio e desfez tudo isso aí. O pecado veio e atrapalhou tudo, bagunçou tudo lá dentro.
Você entendeu? Deus fez algo tão perfeito para ninguém errar, para ninguém falhar, para ninguém parar no inferno, porque para todo mundo, a maioria vai tudo para o erro e para o inferno. Isso é o resultado, a mudança que o pecado fez dentro do ser humano. Então você vê o tamanho do estrago. Então teve mudança no mundo espiritual. No mundo espiritual, quando eles pecaram, quebrou aquela proteção, aquele campo de força, de proteção que protegia eles. Então, até hoje isso é da mesma forma. Existe uma proteção. O apóstolo Pedro fala que o nosso adversário está ao nosso derredor, porque ao nosso redor existe a proteção. E quando que essa proteção existe? Quando há obediência. Quando há santidade. Então, quer dizer, o inimigo está ao nosso derredor, fora da proteção, buscando quem possa tragar. Se você desobedecer, essa proteção vai sair. Então, ele tem acesso por causa da desobediência. Então, a desobediência que Adão e Eva praticou, ela quebrou essa proteção. Foi aí onde o diabo entrou. Então, quando entrou, ele não poderia quebrar essa proteção de jeito nenhum. Não existe nenhuma forma. Enquanto você estiver obedecendo, o diabo não tem força para quebrar. A força dele está no pecado. Então, quer dizer, não é ele que quebra, é o pecado que quebra para ele. Então, o que ele fez? Ele induziu Eva a pecar, induziu a própria Eva a quebrar. Que aí, ela quebrando, por causa do pecado, ele entra. E quando ele entrou o inferno inteiro junto, não entrou só ele. Então, por isso que nós falamos, todo pecado tem consequência e consequência trágica. Não entrou só o diabo, entrou o inferno inteiro. Entrou a morte, entrou doença, entrou demônios. E olha, a Bíblia fala que o diabo arrastou a terça parte dos anjos do céu. Quer dizer, é milhões e bilhões e milhares de milhares. É o que a Bíblia diz. Então, aqui, ó, no mundo espiritual entrou morte, entrou doença, entrou demônio, entrou todo tipo de coisa ruim espiritualmente. Na natureza do homem, o que é que aconteceu? Aconteceu uma desarmonia. Aquilo que foi feito perfeito só para ir para o bem, agora tem uma outra força lá dentro, puxando para cá. Olha só. Porque houve uma desarmonia, começou a ter uma briga entre alma e espírito. Olha só, começou a ter uma guerra lá dentro. É o que a Bíblia chama de guerra interior. O seu espírito, o nosso espírito, que é o homem, né, que possui uma alma e que habita em um corpo, o nosso espírito nos puxando para Deus, para fazer as coisas certas, fazer as coisas direitas, né, para vir para a igreja, para aceitar Jesus, para se batizar, para obedecer, para santificar. E aí a alma puxando para fazer as coisas erradas, para fazer as coisas da carne, para fazer as coisas do mundo, porque é nela que está a vontade, é nela que está o sentimento, é nela que está a emoção. É por isso que lá em Jeremias fala que o nosso coração é enganoso, quer dizer, a nossa alma, a nossa carne, e ela é desesperadamente corrupto. Ele fica doido para correr para as coisas erradas. Não é quando der, ele está doido o tempo todo. Então, o ser humano que tinha uma vontade, só uma vontade de se inclinar só para as coisas certas, agora tem uma força dentro dele puxando para as coisas erradas. Isso é o que o pecado gerou dentro do ser humano, uma desarmonia, essa guerra interior. A alma puxa para as coisas do mundo, o espírito, onde está a nossa sede da imagem de Deus, no homem, onde Deus toca, quer nos puxar. E a consciência tentando ajudar. Olha só, a guerra que virou dentro de nós. Então você vê que no homem, dentro do homem, criou um vazio. Por que criou um vazio? Porque um lado puxa para lá e o outro lado puxa para cá. O espírito e a alma. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, olha a importância do crente ser cheio do Espírito Santo. Quando você é batizado com o Espírito Santo, sabe o que o Espírito Santo faz? Ele vem e se une com o nosso espírito para poder dar mais força para vencer a alma. Então você vê que porque a importância da gente bater na tecla que o crente tem que ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vem e se junta com o nosso espírito para vencer a nossa emoção, para vencer a nossa vontade e para vencer o nosso sentimento. Então, quer dizer, quem for mais forte lá dentro vai refletir no corpo, porque o corpo é um instrumento
dos dois que estão lá dentro, do que tiver mais forte, do que estiver vencendo. Então, se o seu espírito, juntamente com o Espírito Santo, está forte, a sua alma vai estar por baixo, igual a minha mão está aqui. Os dois, segura ele aqui, ó, não deixa. Entendeu? Tem o pecado, o inimigo colocando laço, o inimigo colocando o prato, te induzindo a pecar, mas você está tão forte espiritualmente que você olha para o pecado e dá risada dele. Por quê? Você está forte. Agora, se você não tem o Espírito e você está fraco, está na carne, o que acontece? O Espírito está por baixo e a alma está por cima. Então, quer dizer, o que vai refletir no corpo. Quem está mais forte, usa o corpo. É uma guerra para usar o corpo. O corpo é só instrumento. O negócio está lá dentro. O corpo é só instrumento. Se você... É o que a Bíblia diz? Pelas nossas obras se conhece quem é quem. Pelos frutos se conhece a árvore. Então, pelas nossas ações, pelos nossos procedimentos, nós sabemos quem está ganhando lá dentro. Quem está mais forte. Né? Só pelo procedimento do irmão você sabe. Né? Pelas obras você já percebe quem está mais forte. Se é a alma, se é a carne, ou se é o coração, ou se é o espírito. Porque quem tiver mais forte vai usar o corpo. Se sua alma, se sua carne estiver mais forte, o que vai acontecer? É só piadinha, né? É só site pornográfico, é palavrão, essas coisas. Por quê? É vontade, é sentimento, é emoção, é raiva. Está tudo lá. Então ela está mais forte, colocou o Espírito por baixo, não tem o Espírito Santo para ajudar. Então, tem a consciência, né? E a consciência ela só acusando, dizendo que você está errado, você está violando, você está indo contra a vontade de Deus. Né? Mas só que ele é escravo, ele está imobilizado, ele não tem força para fazer o bem. Mesmo a consciência tentando ajudar, tentando mostrar, tentando reagir, mas não dá. Então, quando o Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo, o que acontece? O Espírito Santo, ele vem e coloca em você os frutos, que é o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Quer dizer, ele te dá força para segurar ela aqui embaixo. O que é que o Jesus falou? O que sai da boca, o que entra não é o que contamina. O que contamina é o que sai. Porque lá dentro está a prostituição, está os nossos pensamentos, está o dolo, está a mentira, todo tipo de coisa. Então o domínio próprio é para segurar essas coisas lá dentro. Às vezes você tem vontade de quebrar a cara de alguém, mas você não vai quebrar. Por causa do domínio próprio, o Espírito Santo está te ajudando. Tem vontade de xingar, mas você não vai xingar. Agora, quem não tem o domínio próprio, claro que vai xingar. É claro que vai brigar. É claro que vai sair na mão. Por quê? Não, é escravo. Está imobilizado para fazer o bem. Então, o que tiver mais forte lá dentro, vai usar o corpo. O corpo é um instrumento. Então, a própria palavra de Deus fala que nós temos que os nossos membros têm que ser para a honra e glória de Deus. Mas quando que vai ser? Quando você estiver cheio do Espírito. Enquanto você não for cheio do Espírito, a sua carne vai prevalecer. Você quer ser o melhor crente da igreja, o melhor crente do mundo. Você quer ser que nem Jeremias, você quer ser que nem o apóstolo Paulo, mas sabe quando vai acontecer? Você vai conseguir? Nunca. Por quê? Não tem o Espírito Santo de Deus. Porque agora existe duas forças te puxando o corpo para lá, puxando o corpo para cá, puxando o corpo para as coisas da carne, puxando o corpo para as coisas de Deus. E você entendeu? E o corpo fica jogado para lá e para cá, o instrumento de quem está vencendo lá dentro. Se tiver mais forte, vai usar o corpo. Se o Espírito estiver mais forte, vai usar o corpo para as coisas de Deus. Se a alma estiver mais forte, vai usar o corpo para as coisas da carne, para as coisas do mundo. Então, quando você busca Deus, o Espírito Santo vem e junta com o seu Espírito, juntamente com a consciência, para fazer você parar de ir para lá e voltar para Deus. Você entendeu? Porque o pecado fez a pessoa falhar, mas só que Deus já tinha tudo preparado. Deus já tinha uma força maior, que era a própria força dele, a própria presença dele junto no nosso espírito, onde fica a sede da imagem e semelhança de Deus no homem, onde Deus vai tocar para dar mais força para trazer. Então, os crentes acham, o pastor é chato ficar falando que a gente tem que ser batizado no Espírito Santo. Não é. Porque isso vai te dar força. Os dons do Espírito é para você fazer a obra.
os frutos é para você conseguir obedecer, para você conseguir sair da escravidão, sair dessa imobilização que o pecado faz. Você entendeu a importância do crente ter o Espírito Santo de Deus? Então, no homem, criou um vazio. Né? A pessoa, quando ela não tem Jesus, nada satisfaz. Ela compra uma TV de 60 polegadas, passa um mês, ela quer comprar uma maior. Compra um carro, 2020, tem 6 meses com o carro, ele já está angustiado para pular para o 2021, por causa do vazio. Ele quer preencher aquele vazio. Ele fala, não, quando eu comprar, quando eu trocar, eu vou ser feliz. É feliz só no primeiro dia. Daqui a pouco o vazio volta de novo, porque na nossa alma criou um buraco. Você entendeu? Não, assim, criou um buraco que é só a conta de Deus. Enquanto não for preenchido com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, a pessoa tenta preencher, que o nosso próprio ser pede para que esse espaço que foi criado, esse vazio, seja preenchido. Então a pessoa, como ela não conhece a Deus, como ela não sabe como preencher, ela tenta preencher com qualquer tipo de coisa. E o pior é que todas essas coisas é tudo entulho. Carro é entulho, casa é entulho, bebida é entulho, droga é entulho, homem é entulho, mulher é entulho, tudo entulho, não serve, não funciona. Pode jogar o mundo inteiro, nunca vai fechar, nunca vai saciar. Então você vê que o que aconteceu, bagunçou tudo dentro do ser humano. Dentro do ser humano, agora existe 2 vontades. Antes era só uma vontade. Agora existe 2, guerreando, que é a guerra interior. Todo mundo sente, né? Todo mundo sente isso aí. Não é uma coisa, é um negócio invisível, né? Mas está aí. Então, houve uma desarmonia. Agora a alma quer usar o corpo para as coisas erradas, o espírito ainda continua no mesmo trabalho. Mas só que se a pessoa, a consciência ali ajudando. Então, se o Espírito Santo de Deus não chegar para tirar da escravidão, para desimobilizar, não tem como ela voltar a fazer o bem. Então, a necessidade do crente ser cheio do Espírito Santo. No mundo físico, olha só, isso mudou no mundo espiritual, morte, demônio, doença e por aí vai. No homem aconteceu desarmonia entre alma e espírito. No mundo físico, mudou até a natureza dos animais. Mudou até a natureza dos animais. Até os animais que não tinham nada a ver com a história mudou. Vamos lá para Isaías capítulo 11. Eu acho que você já sabia de tudo, que vocês não estão anotando nada. Todos encontraram Isaías capítulo 11? Em versículo 6. Que diz assim, ó. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito. Se deitará, e o bezerro e o leão novo, e o animal cevado viverão junto, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá a palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá a mão na cova do basílico. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como a água cobre o mar. Olha só, o que está dizendo aqui, ó. Morará o lobo com o cordeiro. Hoje tem condição de um lobo estar junto com um cordeiro? Um come o outro, né? Mas junto não dá. Você vê que os animais, eles andam em bando, né? Eles andam em bando. Quer dizer, zebra é só com zebra. Girafa é só com girafa. Leão é só com leão, porque não há harmonia de estar junto. Se tiver junto, dá treta, porque o pecado alterou até isso. Um fica querendo comer o outro. Porque isso foi criado pelo pecado. Lá em Adão e Eva alterou até isso, no mundo físico. Alterou até os animais. Mas só que
Jesus morreu, Jesus ressuscitou e as coisas continuam do mesmo jeito. Mas Jesus está dizendo aqui que ele vai consertar isso, que ele vai restaurar isso, ele vai colocar no lugar aquilo que o pecado de Adão e Eva tirou do lugar. Mas quando que vai ser isso? Isso vai ser no milênio. Se quiser água, pode pegar lá. Mas isso vai ser no milênio. Aqui está falando do milênio. Então ele está falando aqui que no milênio Jesus vai colocar algo que está fora do lugar que o pecado de Adão e Eva tirou, ele vai colocar de volta no lugar. Então ele está dizendo aqui, ó, no milênio, morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o leão novo, e o animal cevado viverão juntos, e o menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Leão come palha hoje? Não, é mais fácil o leão comer o boi. Mas Jesus está falando, eu vou consertar. Antes não tinha isso. Era tudo junto, era tudo misturado, era tudo harmônico. Mas o pecado fez isso aí. Então, mas Jesus está falando, mas no milênio, porque ele ainda não arrumou isso aqui, Jesus já veio, já voltou e continua do jeito que está. Mas ele está falando que mais no milênio, lá, ele vai voltar à natureza normal do animal. O leão comia palha. Quer dizer, não existia animal carnívoro. O que fez os animais ser carnívoros foi o pecado. Os animais viviam juntos e todos os animais eram herbívoros. Então você vê que o pecado fez os animais virar herbívoro. Criou uma desarmonia com o homem. Aquilo que o homem tinha domínio, tinha poder, tinha autoridade para dominar facilmente, agora tem que ser na força bruta. Né? Agora tem que ser com força, agora tem que ser com violência. Por quê? Ele perdeu a autoridade. Ele pode até ainda fazer o que Deus falou, mas agora vai ter que fazer um esforço maior. E o diabo falou, essa autoridade eu dou a quem eu quiser, porque a mim me foi dado. Não foi dado, ele roubou. Ele tomou. Então, no milênio, Jesus vai consertar isso aqui. Porque o milênio vai ser 1000 anos de paz. Não vai existir guerra. Quando se fala em guerra, as pessoas não vão nem saber o que é. Porque, né, principalmente aqueles que nasceram dentro do milênio, porque eles nunca viram uma guerra. Os que ainda escaparam da grande tribulação vão saber. Mas os que nasceram dentro do milênio, guerra para eles é uma coisa estranha. Nunca ouviu. Nunca viu uma cena de guerra. Hoje, se você vê que o ser humano, né, eles têm medo dos animais e os animais têm medo do ser humano. Por quê? Por causa dessa desarmonia que houve. Criou-se uma inimizade. Pode até, né, sujeitar, colocar debaixo da autoridade, colocar debaixo do domínio do homem, mas tem que usar a força bruta. Porque perdeu a autoridade que Deus deu. Antes não precisava nada disso. Porque eles não eram assim selvagens, eles não eram assim violentos, carnívoros. Aqui, ó, no 8. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá a mão na cova do basílico. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então você vê que até os animais sofrem por causa do pecado. Até os animais, você vê que o pecado ele gera morte. Você vê que gera morte até nos animais. Um tem que matar o outro para se alimentar. Porque se ele não se alimentar, quem vai morrer é ele. Então, alguém vai sempre morrer por causa do pecado. Aqui no mundo físico, mudou a natureza dos animais. Vamos lá para Romanos capítulo 5. Então, o pecado entrou no mundo através de quem? De Adão. E por Jesus o pecado vai sair. Mas todo pecado, o pecado praticado. Porque o pecado original, a natureza pecaminosa, ela continua. Todos acharam? Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram.
porquanto todos estão contaminados com a natureza pecaminosa, ou com o pecado original. Isso até hoje. Você vê que Jesus não alterou isso. O pecado que Jesus perdoa é o pecado praticado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. No versículo 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para justificação e vida. No 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Por que ele não fala todos serão constituídos justos? Porque ele fala, muitos serão constituídos justos, porque o ser humano ele é justificado pela fé, e nem todos creem. Então ele não fala todos, ele está falando muitos, quer dizer, é só para quem crê, é só para quem recebe essa justificação pela fé. Então você vê que por um entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, e por um também o pecado praticado vai sair, e a morte também vai sair, e vai entrar a vida. Quer dizer, por Adão e agora a vida por Jesus. Deus, ele não habita em templo sujo. É igual eu falo aqui, nós temos que ser santo para o Espírito Santo vir sobre as nossas vidas. Tem que ter uma vontade, tem que haver um esforço. Ainda que você não consiga, mas você vê um esforço, você chorando, você jejuando, Senhor, me ajuda, né, a me negar, me enche com a tua presença, eu quero fazer a tua vontade. Então, Deus, ele vê a intenção do coração, né? Um esforço ainda que você não está conseguindo. Então, Deus, ele vê você tentando se santificar, então ele vai te ajudar, ele vai te dar a condição. Então, por isso que a pessoa ela já tem que ser santa, para ser cheio com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus ele não habita em templo sujo. Deus ele não habita em templo feito por mão de homem, porque nós somos o templo de Deus. Deus ele fez o nosso corpo para que ele habitasse. Vamos aqui para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Todos encontraram? Aqui diz assim, ó, não sabeis vós que o santuário, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. O nosso corpo é santo. Deus não nos chamou para a imundícia, mas Deus nos chamou para a santificação. Então ele está falando aqui, ó, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado, quer dizer, santo é o santuário de Deus, que sois vós, que é o vosso corpo. Então o nosso corpo não é para ser usado pelas coisas da carne, pela nossa própria vontade, mas é para ser instrumento da vontade de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo falou, não vivo mais eu. Quer dizer, eu tenho aniquilado a minha vontade para prevalecer a vontade de Deus. Mas Deus vive em mim, quer dizer, o que está em mim não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. Então, ele está falando, aquele que destruiu o templo do Espírito Santo também será destruído. A pessoa ela não pode nem se autodestruir e nem destruir o corpo de outra pessoa, porque também é templo do Espírito Santo. Ainda que não tenha o Espírito Santo, mas foi criado para a moradia do Espírito Santo de Deus. É igual, assim, na Bíblia não diz, né, que é proibido fumar, né? A Bíblia não diz que é proibido fumar, mas imagine só, uma pessoa que fuma. A pessoa fuma um maço de cigarro hoje, é a mesma coisa da pessoa chegar em casa, depois do serviço, faz de conta que aqui é o nosso corpo. Aí você
você chega em casa, você pega um martelo e dá uma martelada na parede. Pega o martelo e dá uma martelada na parede. Aquela martelada, ela representa o cigarro que você fumou, ou a bebida. Você beber uma cerveja, ou fumar um cigarro, uma pessoa que não é crente, vai matar ela? Porque ela bebeu uma dose, ou fumou um cigarro? Não vai matar. É igual a martelada na parede. Uma martelada não vai derrubar a casa. Agora imagine depois de 20 anos, todo dia, chegando dando uma martelada. Entendeu? Está destruindo o templo do Espírito Santo, mas está destruindo aos poucos. Quer dizer, depois de 20 anos, 30 anos, não tem mais aonde dar martelada, já foi, destruiu. Então você vê que não precisa estar escrito que é pecado fumar para você saber que é pecado, que não pode. Por quê? Aquilo está destruindo o seu corpo, mas está destruindo aos poucos. Então é a mesma coisa, depois de 20 anos, de 30 anos, não vai ter lugar para dar uma martelada, a casa vai cair mesmo. Então você vê que aquele que destruiu o templo do Espírito Santo também será destruído. A pessoa bebe, ela está destruindo o templo do Espírito Santo. Por quê? Por que glutonaria é pecado? Porque está fazendo mal para o templo do Espírito Santo. Quer dizer, vai dar problema, vai dar ruim. Então, é pecado, porque você está destruindo. De alguma forma vai dar problema. A pessoa comer demais. Você vê que quando você come demais, o próprio corpo te avisa que você passou do ponto, que você passou do limite. Você fica arrependido, você fica triste, você fica trêmulo, né? Você começa a suar, e por aí vai. Isso é o corpo avisando. Né? O corpo avisando, olha, você ultrapassou. O que você fez vai prejudicar o templo do Espírito Santo. Então você vê que como que Deus, o corpo do homem que Deus fez é algo muito perfeito, que Deus falou que era muito bom, muito mais além das coisas que ele tinha feito. Então você vê que quem destruiu o templo do Espírito Santo também será destruído. Você sabia que todo o pecado que nós cometemos é fora do corpo? Olha só, vamos aqui em 1 Coríntios mesmo, capítulo 6. O pecado que nós cometemos é fora do corpo. Capítulo 6, versículo 18. Todos encontraram? Aqui diz assim, ó, fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Por que ele peca contra o seu próprio corpo? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Por que nós pecamos contra o nosso próprio corpo? Porque o nosso corpo tem que ser instrumento para louvor e honra e glória de Deus. Então você vê que, aí ele fala assim, ó, fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. É por isso que o adúltero não entrará no reino do céu, porque pecou contra o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Então você vê que as regras de Deus, elas tudo se encaixam um no outro, não vai um contra o outro, vai tudo se encaixando, é um quebra-cabeça muito grande. No versículo 19. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possui da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por preço. Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo. Então, você vê que o nosso corpo não é nosso. Então, nós não podemos comer qualquer coisa, não podemos beber qualquer coisa, nós não podemos fazer qualquer coisa com o nosso corpo. Por isso que uma mulher não pode andar provocando sensualidade, não pode andar com a roupa curta, uma roupa transparente, porque o corpo não é dela. O corpo é para ser usado para louvor e glória do nome de Deus. Né? Então você vê que porque foste comprado por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Até o nosso modo de falar, o nosso modo de proceder, o nosso modo de vestir, o nosso modo de agir tem que glorificar a Deus. Porque as pessoas vão olhar e vai perceber que você é uma pessoa que está fazendo a vontade de Deus. Então, o pecado da prostituição é contra o próprio corpo. Você sabia que o espírito e a alma, ela consegue
pode viver fora do corpo, né? Porque antes de Deus fazer o corpo, já existia o espírito e a alma. Quer dizer, Deus fez o corpo para colocar o espírito e a alma dentro do corpo. Então, o ser humano é um espírito que possui uma alma que habita dentro de um corpo. E se o corpo vinha a morrer, o espírito e a alma continuam vivendo. Porque como Deus é eterno, e Deus nos fez a imagem e a semelhança de Deus, o homem também é eterno, sabia? O que morre é o corpo. O que morre é o corpo, mas o espírito e a alma, ela continua vivo. E vivo para sempre. No céu ou no inferno, independente onde está. Ele é eterno também, porque nós somos feitos à semelhança de Deus. Então, como Deus é eterno, o ser humano também é eterno. Ele não vai deixar de existir nunca. Independente se está no céu ou se está no inferno, vai continuar existindo. Então, você vê que o espírito e a alma podem viver fora do corpo. Vamos lá para Apocalipse capítulo 6. Já está terminando. Então, quando vocês estiverem ouvindo pregação, com esses estudos, vocês conseguem compreender melhor a pregação quando entrar qualquer um desses assuntos. Apocalipse capítulo 6. Quem encontrou os amém? Versículo 9. Aqui diz assim, ó. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que ele dera. E clamava com grande voz, dizendo, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julga e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Você vê que isso aqui são pessoas que morreram, né? Que estão no céu, e ele sabe do que está acontecendo na terra. Ele sabe que eles vieram da terra, e ele sabe como eles foram mortos. Mas o que foi morto? Foi morto o corpo, só o corpo, porque o espírito e a alma é eterno. Então você vê que não tem como matar o espírito e a alma. Então aqui, ó, e clamaram com grande voz. Aqui é só espírito e alma, não tem corpo, aqui estão mortos, estão no céu. Vou ler de novo. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que havia de ser mortos, como também eles foram mortos. Então você vê que aqui é o espírito e a alma clamando por Deus fazer justiça, né? Dos que habitam na terra. Então você vê que só o corpo, quando se fala de dormir, está falando só do corpo, porque o espírito e a alma ele continua consciente de quem eles eram, aonde eles estão, né? Aonde eles viviam, consciente o tempo todo. Isso de quem está no céu e também de quem está no inferno. Mas de quem está no céu é só por um período de tempo. Depois que houver o julgamento do grande trono branco, aí Jesus ele vai apagar essa lembrança. Nós não vamos saber mais. É como se nós nunca tivéssemos passado por aqui. É como se nós já tivéssemos nascido lá no céu. Porque você não vai lembrar dos parentes que não foi para o céu, porque senão não vai ser eterna paz. Como você vai ter paz sabendo que um parente seu está no inferno? Então é como se você nunca tivesse aquele parente. Deus vai apagar, né, toda a lembrança ruim, todo choro, tudo que traz tristeza será apagado. É como se nós nunca tivéssemos passado aqui. Agora, quem está no inferno, não. Vai lembrar de tudo, desde quando nasceu. A mente dele não vai ser apagada, porque é uma das formas de torturar. É uma forma dele ser torturado, dar lembrança de quantas vezes Deus deu oportunidade, de quantas vezes Deus falou, de quantas vezes ele teve com um pé na porta do céu e não entrou. Então, quer dizer, é uma das formas de ser torturado. Então você vê que o espírito e a alma eles conseguem viver fora do corpo,
e viver de forma consciente. Vamos lá para Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, e versículo 26. Todos encontraram? Disse assim, ó. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem os de lá passar para nós. Disse ele então, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha eles também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Você vê que está falando aqui é o rico falando com Abraão. O rico está no inferno, no Hades, e Abraão lá no paraíso com Lázaro, e ele está pedindo, né, para que Lázaro, pelo menos, molha a ponta do dedo e põe na boca dele. Aí ele fala o quê? Ó, entre o céu e o inferno, há um abismo muito grande. Quem está lá não pode passar para cá, e quem está aqui não pode passar para lá. Não é agora que decide, tem que decidir lá antes, lá na terra, lá enquanto é vivo. Aí o que ele diz? No versículo 27, disse ele então, rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha eles para este lugar de tormento. Você vê que ele está no inferno, mas ele sabe quem ele era, onde que ele viveu, né, quantos irmãos ele tem. Então, ele está pedindo para Abraão, já que não dá para Lázaro passar lá para molhar pelo menos a ponta dele, pôr na língua dele, então está pedindo, então fala para ele voltar, olha só, está no céu, voltar para ir na casa do meu pai e falar para os meus irmãos, meus 5 irmãos, para que eles se convertam, para que eles não venham a cair nesse lugar de tormento igual eu caí. Então você vê que o corpo está morto, o corpo está enterrado, está destruído, mas o espírito e a alma eles estão vivendo fora do corpo, né? Sendo que se está no inferno não dá para falar que é vida. Mas continua existindo, né? Ele tem consciência, né, de quem ele era, de como era a vida dele, dos irmãos que não está querendo saber de Deus, né? Então, você vê que ele diz aqui no 29, disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça, ó, vá para a igreja, tem alguém pregando a palavra de Deus lá. O que está escrito é, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, a igreja, né? Ninguém vai voltar, não é agora que decide, é lá. Né? A palavra está sendo pregada, o caminho está sendo mostrado. Então, eles que ouçam. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, você vê que com o pecado, houve a desarmonia, a guerra interior. E a lei de Deus, o que a lei de Moisés fazia? A lei de Moisés ela funcionava como um espelho. Você chega no espelho e você está com a cara suja. O espelho te limpa? Ele só mostra que você está sujo. A lei fazia isso. A lei ela não tinha o poder de limpar. Por isso que ninguém conseguia cumprir a lei. Jesus falou, eu não vim para abrogar a lei, eu não vim para desmanchar nem para destruir, mas eu vim para cumprir. Qual é o cumprimento da lei? O amor ao próximo. E como Jesus provou o amor pelo próximo? Morrendo por nós, sendo nós ainda pecador. Então ele cumpriu a lei, porque todos não conseguiam cumprir. Porque que a Bíblia diz que aquele que quer viver pela lei, se tropeçar em um só dos mandamentos, tropeçou em todo. Quem é que não consegue pecar, viver sem pecado? Ninguém. Então, quer dizer, a lei não foi dada para salvar. A lei mostrava o teu defeito e dizia, ó, está vindo aí um que pode te limpar. Viu? A lei mostrava, só igual um espelho. Ó, você está sujo, mas está vendo um aí que pode te limpar. E o nome dele é Jesus. Então, vamos aqui para Romanos, capítulo 7. Então, o que o pecado fez? O pecado, ele criou essas duas forças, essas duas vontades. O espírito que puxa para fazer as coisas de Deus e a alma que puxa para fazer as coisas da carne. Então, quem estiver vencendo vai usar o corpo. Então, vai refletir no corpo.
Então, pelas ações do corpo, você pode dizer, esse homem está cheio de Deus. Ou pelas ações do corpo, você pode dizer, esse homem está carne pura. Você sabe quem está vencendo lá dentro. Então, criou essa força. E isso aí, mesmo com você cheio do Espírito Santo, essa força não é eliminada, ela continua lá. Só que o Espírito, ela consegue vencer porque está junto com o Espírito Santo. Agora, se o Espírito sair, você volta a ser aquela pessoa do mundo na mesma hora, não é amanhã. O Espírito saiu hoje, você vai voltar a ser o William antigo, né? Amanhã ou depois. Não, é na mesma hora. Na mesma hora. Se você gostava de beber, se você tiver uma bebida, você vai beber na mesma hora. Se você gostava de fumar, você vai fumar na mesma hora, não é amanhã. Então, o Espírito Santo de Deus, mesmo você cheio do Espírito, essa força está lá, a vida toda. Porque ela não deixa de existir, mas a diferença é que agora você está com o Espírito, você consegue ir só para cá, só para a parte boa. Todos acharam Romanos? Capítulo 7. Olha só o que o apóstolo Paulo falava aqui, ó. Capítulo 7, e versículo 15. Paulo diz assim, ó. Pois o que faço não entendo, porque o que quero, isso não pratico. Mas o que aborreço, isso faço. Olha só que bagunça nesse versículo. Ele está falando dessa guerra que ele sentia. Ele está falando, poxa, tem umas coisas que acontecem dentro de mim que nem eu mesmo entendo. Né? Eu quero as coisas de Deus, né? A minha vontade é fazer as coisas de Deus, eu faço a coisa de Deus, mas eu sinto um negócio me puxando lá para o outro lado. E não é o cão, não. É a natureza pecaminosa mesmo. É o pecado original. É o efeito que o pecado criou dentro dele. Então ele diz assim, ó, pois o que faço, não entendo. Porque o que quero, isso não pratico. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto na lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Olha só o que ele diz aqui no 16. Se faço isso, se faço o que não quero, consinto na lei que é boa. Ele não está jogando a culpa na lei. Ele está falando, o que Deus faz é perfeito. A lei, ela nos mostra o nosso pecado. A lei trouxe o conhecimento do pecado. Então, a lei, sabe o que a lei fez com o ser humano? A lei despertou a natureza pecaminosa. Mas precisava disso? Jesus está vindo. Porque se não despertasse, você vai dizer, eu não preciso de Jesus. Eu consigo parar de beber sozinho. Eu consigo parar de fumar sozinho. Eu consigo parar de ir para as coisas erradas sozinho. Então, a lei despertou a natureza pecaminosa. É como se a natureza pecaminosa tivesse assim, uma força, né? E quando veio a lei de Moisés, desse uma força maior para ela. Mas como que Deus fez um negócio desse? Porque Jesus está vindo. Essa força que está dando um pouco maior para ela está te jogando para cima de Jesus. Jesus falou, eu vim para buscar e salvar os que se havia perdido. Eu não vim para o são, mas eu vim para os doentes. Quer dizer, a pessoa já estava doente, ela ficou mais doente ainda quando trouxe a lei. E Jesus é o médico dos médicos que ia chegar com remédio. Então, quer dizer, o ser humano poderia não entender isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas isso, eu sei que isso é um problema em mim, porque eu sei que a lei de Deus é boa. Deus não ia falhar com isso. Então, a lei despertou a natureza pecaminosa. Então, despertou como? É igual, tipo assim, só porque você sabe que não pode mexer ali, você quer mexer. Só porque você sabe que é proibido, você quer ir para lá. Você entendeu? Despertou. Então, quando uma igreja cria regras, além da Bíblia, na intenção de querer melhorar as coisas, não melhora. Só piora. Porque desperta a natureza pecaminosa. Então, quando o pastor coloca na igreja a lei que a mulher não pode usar calça, desperta o desejo de usar. Quando a mulher não pode cortar o cabelo, que a regra da igreja, não da Bíblia, desperta o desejo de
de cortar. A lei diz que não pode desejar a mulher do próximo, o homem do próximo, o boi do próximo, o jumento do próximo. Isso não desperta no ser humano, só porque a lei diz, né? Isso desperta. Então, a lei despertou a natureza pecaminosa. Só porque não pode, cria um desejo. Tipo assim, você fala para uma criança, ó, ali embaixo daquele banco tem uma tomada. Aí a criança está brincando para lá e para cá, ele nem viu a tomada. Aí você fala, ó, não põe o dedo naquela tomada não, que dá choque. Pronto. Despertou. Ele agora vai querer ir lá ver que tomada é essa que não pode pôr a mão. É assim. Então, quando o pastor cria regras, além da Bíblia, na intenção, não está sendo mal, ele está na intenção de melhorar, né? Na intenção de melhorar o culto, de melhorar o povo, mas só que não melhora. Isso desperta a natureza pecaminosa. Quanto mais a igreja tem regras, mais o povo é desobediente. Lá no nosso salão, lá vai crendo todo tipo de igreja. As igrejas mais rígidas, onde o povo mais desobedece. Nem na nossa igreja, não tem regra de que não pode usar calça, de que não pode cortar o cabelo, mas você vê pessoas com roupa indecente? Não vê. Você entendeu? Então a regra, a pessoa cria a regra, um monte de regra. Que a mulher não pode raspar as pernas, não pode lá raspar o sovaco, não pode alisar o cabelo, não pode pintar a unha, nada. Então, quer dizer, tudo isso cria um desejo de fazer. Então a lei fazia isso. Despertou o pecado no povo. Porque está vindo um que é médico dos médicos. Tem vindo um que não consegue, está vendo um que pode. A pessoa está lutando para parar de fumar e não consegue, mas está vendo um que vai te ajudar. Então a lei fazia isso. Despertou o pecado para te empurrar. Fala, poxa, eu não consigo. Né? Mas está vindo um que vai me ajudar. Então a lei empurrava a pessoa para Jesus. Então ela não salvava. Ela era como um espelho que mostrava o seu defeito, que mostrava a sua sujeira. Mas está vindo um que pode limpar, que pode curar. Então o apóstolo Paulo, ele está sentindo essa guerra espiritual dentro dele. Ele sabe que o que despertou isso foi a lei, mas ele sabe que o erro não está na lei. Porque ele sabe que a lei é boa. Então o problema está nele. Então ele diz aqui, ó, pois o que faço não entendo. Porque o que não entendo. Porque o que quero, isso não pratico. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ele está dizendo, não tem problema nenhum na lei de Deus. O que Deus fez é perfeito, o problema está em mim. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Qual é o pecado que habita nele? O pecado original. O pecado é a natureza pecaminosa. Paulo, ele não vivia no pecado. Paulo era um homem santo. Santo. Que ele era um homem tão santo, ele tinha as revelações tão fora do normal, que Deus teve que colocar um espinho na carne para dar um freio. Sabe por quê? Senão ele se perdia. Então, o espinho na carne de Paulo funcionava como um freio. Sabe? Deus está falando, se eu não colocar isso nele, ele vai se perder. Vai se desviar. Sabe aquela pessoa que quando você dá poder demais para ela, ela se perde? É desse jeito, Deus está falando, vai ser demais, ele vai se perder. Então eu vou colocar um espinho para pôr um freio. E ele falou, 3 vezes eu orei para que o Senhor tirasse de mim. Porque Satanás direto joga na minha cara. Eu não aguento mais isso. Mas Deus falou, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Olha só as coisas de Deus que nós não entendemos. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, mas o que ele fala antes? Por causa das revelações que me foi dada, é tão grande que Deus teve que colocar um freio. É como se eu estivesse subindo, e Deus, vou amarrar o pé dele aqui para ele não subir que nem um balão de gás hélio. Vou subir, vai subir, mas no limite. Subir só até o ponto de não se perder. Então você vê a santidade. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui, você olha assim, parece que o apóstolo Paulo estava num pecado lascado, né? Não, ele era um nível de santidade tremenda, né? Revelações, ele foi levado até o 3º céu. Ele falou que o negócio foi tão forte, foi tão tremendo, que ele não faz nem ideia se foi no corpo, se foi no espírito, né? Ele falou que ouviu palavras inefáveis e que o homem não é lícito proferir, né?
Então, por causa da tamanha das revelações que foi colocado um espinho na carne. E quando ele pediu para tirar, porque Satanás vivia jogando na cara dele, Deus falou, minha graça te basta. Não vou tirar não. É isso que vai te sustentar. É isso que vai te segurar na minha presença para te levar para o céu. Porque se eu tirar, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar soberbo. Você vai se perder. Eu mesmo vou te pegar. Eu mesmo vou te abater. Porque Deus, ele abate o soberbo. Então, tudo tem um propósito. Né? Às vezes, né, eu percebo essas coisas. Quem tem discernimento percebe. Às vezes a pessoa prega super bem, mas ela não canta nada. Esse é o espinho na carne. E ela gosta de cantar, né? Às vezes ela tem um corpo lindo, mas o cabelo é duro. Se não fizer chapinha, você entendeu? É uma obreira, você entendeu? Sempre Deus está colocando alguma coisa para segurar. Nunca nós somos 100%. Eu prego, mas não canto. Outros cantam, mas não prega. Um toca violão e não toca bateria. Você entendeu? Outros tocam um monte de instrumento, mas não prega. E nem canta. Então, Deus tem uma cordinha lá no pé. Um limite, um controle. Então, por quê? Deus não quer que nós venhamos nos perder. Então, quando nós lemos isso aqui, parece que o apóstolo Paulo vivia num pecado violento. Não. Ele era um homem muito santo. A ponto que Deus teve que pôr um espinho para frear. Para não se perder. De tanta intimidade, de tanta revelação que Deus dava. Então, ele diz aqui, ó, no 17. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, a minha natureza pecaminosa, o pecado original. Porque eu sei que em mim, isto é na minha carne, ou na minha alma, ou no meu coração. Não, o que Deus falou? O coração enganou, desesperadamente corrupto. Vê se não encaixa tudo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ou no meu coração, ou na minha alma, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, que é o espírito do homem. Mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero. Você vê que não tem a força puxando para fazer as coisas direita? Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, a natureza pecaminosa puxando. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Quer dizer, a minha natureza pecaminosa está lá o tempo todo me puxando. Ela pode não ganhar, mas eu sinto ela puxando o tempo todo. E todos nós sentimos. No 22. Porque segundo o homem interior, que é o espírito do homem, que possui uma alma que habita no corpo, porque segundo o homem interior, o homem que está dentro, tenho prazer na lei de Deus. Por quê? É a sede da imagem de Deus no homem, é onde Deus toca, é onde nós somos mais parecidos com Deus. Quando Deus quer o nosso corpo santo, a primeira coisa que ele santifica é o Espírito. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, outra vontade, guerreando contra a lei do meu entendimento, me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Então você vê que o pecado, eu estou sendo levado escravo, porque o pecado escraviza, imobiliza. Vou ler o 23. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento. Quer dizer, a minha mente quer uma coisa, mas o meu corpo quer outra. E me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então você vê, isso é a guerra interior que todos nós sentimos. É uma guerra a vida toda, o tempo todo, essa guerra dentro de nós. Mesmo que nós sejamos cheios do Espírito Santo, está lá a natureza pecaminosa, a alma querendo colocar o Espírito por baixo para fazer a vontade, para usar o corpo. Então você vê que não é fácil vencer tudo isso. Vamos lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5,
e versículo 16. Quem encontrou diz amém? Aqui diz assim, ó: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haver de cumprir as cobiças da carne. Olha só o que ele diz. Digo, porém, andai pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus, quer dizer, deixa ele te guiar. E não haver de cumprir a cobiça do coração, ou da alma, que é carne, é a mesma coisa. Porque a carne, ou a alma, luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, ou contra a alma. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque a lei não foi dada para salvar, a lei só mostra o pecado. Então, se nós fomos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei. Ora, as obras da carne são, ou as obras das almas, manifestas quais são? A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as ira, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, bebedice, as orgias, as coisas semelhantes a esta, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então, quer dizer, quem faz a sua própria vontade não herdarão o reino de Deus. O que Jesus falou? O que contamina não é o que entra, mas é o que sai, porque já está tudo lá dentro. Tudo isso aqui está dentro de nós. Então, o Espírito Santo nos dá domínio próprio para a gente conseguir conter, controlar, manter isso lá dentro. O que é que Deus falou para Caim? O pecado já a porta. O teu dever é controlar, o teu dever é dominar. O pecado quer sair o tempo todo. Né? Você vê alguém que faz mal, você já logo quer partir para cima. Você quer já xingar. Mas se você não tiver o Espírito Santo, você vai partir mesmo. Mas se você tiver o Espírito Santo, você vai ter vontade, mas você não vai fazer. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, você pode irar, o que você não pode é partir para cima. Então você vê que essas são as obras da carne, e ela já está dentro de nós. Vamos aqui em Tito, perto de Hebreus. Tito. Olha só o que o Espírito Santo faz com nós, quando ele nos batiza. Ele só não ajuda o nosso espírito a vencer a carne, mas ele faz mudança em nós. Vocês acharam Tito, capítulo 3, versículo 3? Vocês encontraram? Que diz assim, ó: porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obra, de justiça, que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Então, quando você é batizado pelo Espírito Santo, ele está falando, quando nós éramos do mundo, quando a nossa carne dominava, quando a nossa carne estava por cima e o nosso espírito por baixo, quando nós não tínhamos a presença de Deus, estava lá no mundo solto, ele está falando, nós vivíamos assim, ó, outroras insensato, desobediente, extraviado, servindo a várias paixões, deleites, vivendo em malícias, inveja, e odiosos e odiando uns aos outros. Isso é quando a gente estava no mundo. Mas quando a gente veio para Deus e foi cheio do Espírito Santo, aí ele fala no versículo 4, quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obra, de justiça, que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Ele está falando, Deus, nós não fizemos nada para merecer isso. Isso é graça. É o favor imerecido. Nós não fizemos nenhuma justiça. Mas foi o amor de Deus que apareceu na nossa vida. Aqui, ó. Segundo a sua misericórdia, nos lavou mediante o lavar da regeneração e renovação do Espírito Santo. Regenerar significa restaurar. Imagine só uma casa que está toda destruída.
Você fala, não, eu não vou derrubar essa casa e fazer ela de novo. Eu vou regenerar. Quer dizer, você está falando, eu vou restaurar. Regenerar significa restaurar, melhorar, renovar ou reformar. Então, quer dizer, não é a outra pessoa, não é outro Leandro. É o mesmo Leandro lá do mundo, mas só que agora lavado. É o mesmo Leandro, o mesmo Nailton lá do mundo, mas só que agora restaurado. Só que agora melhorado. Só que agora renovado, só que agora reformado. É a mesma pessoa. Então, quer dizer, Deus, ele não mudou a nossa natureza pecaminosa. Tudo isso está guardado aqui dentro. O velho homem, ele tem que ficar preso lá dentro, ser revestido do novo homem, das novas atitudes de Cristo. Porque a Bíblia fala que o homem de Deus, ele é feito em justiça, em verdadeira justiça e santidade. Né? Então, ele está falando aqui, ó, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos regenerados. Não tem como a pessoa dizer que é cheio do Espírito Santo e estar mentindo. A pessoa dizer que é batizado com o Espírito Santo e ter falsidade. A pessoa dizer que é batizado com o Espírito Santo e não ter domínio próprio. Né? A Bíblia fala, todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas aquele que não tropeça em palavra, perfeito é e consegue dominar todo o corpo. Né? Então, quer dizer, se você é batizado com o Espírito Santo, você tem domínio próprio de tudo isso. Você ira, mas você não peca. Né? Todas essas coisas estão dentro de você, mas você consegue controlar e segurar elas lá dentro. Então, o Espírito Santo, ele nos dá força, o nosso Espírito, com tudo isso aqui, ele nos renova, né? Ele nos restaura, ele nos melhora, ele nos reforma. É a mesma casa, mas só que agora está renovada. Só que agora está melhorada, está reformada. Quer dizer, a mesma pessoa, mas só que agora é diferente. Então, a pessoa que é do mundo, ela ainda não consegue ver essa mudança. Você entendeu? Ela acha que você ainda é o mesmo, porque ela está cega espiritualmente, ela não consegue ver que você foi restaurado, que você foi melhorado, que você foi renovado, que você foi reformado. Mas só que você sabe, porque é uma mudança tão grande que nem você se reconhece. Então, o Espírito Santo de Deus, ele faz isso na nossa vida. E tudo isso reflete aonde? No corpo. O corpo é instrumento de tudo isso. E imagine só, Jesus, quando ele estava lá na cruz, Jesus ele teve uma sensação que para ele era desconhecida. Algo muito ruim. Porque a Bíblia diz que o pecado nos separou de Deus. O pecado cria um abismo, uma barreira, né, um muro. Então todos pecamos e estavam destituídos, separados da glória de Deus. Então quando Jesus estava na cruz, Jesus ele recebeu o pecado de toda a humanidade. O pecado daqueles que já haviam morrido, o pecado daqueles que estavam vivos e o pecado daqueles que ainda iria nascer. O pecado do Antigo Testamento que estava debaixo do tapete, né, que era colocado lá no dia de Yom Kippur, no dia do perdão, no dia que o sacerdote entrava no Santo do Santo com o sangue. Então o pecado mundo espiritual continuava existindo lá embaixo do tapete. Então Jesus, quando ele recebe lá na cruz todos esses pecados, ele teve uma sensação muito grande. Por quê? Ele se sentiu separado de Deus, destituído, né, afastado de Deus. Então, na hora que Jesus recebe o pecado, todo mundo sabe o que aconteceu? Deus virou as costas. Porque houve uma separação. Então, Jesus grita, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Porque ele sentiu algo que ele nunca havia sentido. Era um sentimento novo e ruim. Está separado da glória de Deus. Então, ele grita, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Porque ele sentiu, né, que o pecado separou ele de Deus. Então você vê que o pecado é algo que, o efeito do pecado é algo 1000 vezes mais danoso do que nós imaginamos, mais danoso do que a Bíblia diz. Então o pecado, nós não podemos brincar com o pecado. Então você vê que o homem, que é o homem? É um espírito que possui uma alma que habita em um corpo. E o nosso espírito é a sede, né, da imagem e a semelhança de Deus no homem, aonde Deus toca. Amém? Todos se colocam de pé e aplaudem a palavra do Senhor Jesus.
Vamos orar?